Olá, audiência querida, muito bem-vindos a mais um episódio do FAPSicast, o podcast da FAPS que traz conhecimento relacionado à sua vida. Já estou aqui com meu parceiro Henrique Tussi, olá! Olá, e eu vou começar hoje dando uma de professor. Para você que está aí ouvindo, assistindo e ainda não se inscreveu nos canais, vai lá agora, dá uma pausa, vai lá no nosso Spotify, no nosso canal do YouTube. E é lógico, manda o biscoito para a gente aqui no Instagram, mas acompanhe, porque vocês vão ter a oportunidade de ver os episódios completos nesses canais. É muito bacana e eu conto com a presença de vocês. Então, vai ser mais um daqueles episódios muito bacanas e importantes para todo mundo que está acompanhando a gente, né, Sussurro? Muito bom, que legal. Legal e dá o like, porque aí o YouTube, os canais entendem que esse é um material legal para ir para Exato. frente. E eles mostram esse material para muitas outras pessoas que também estão interessadas em ciência e em melhorar a sua vida, em conhecer mais os aspectos da sua vida. E hoje nós vamos falar de crianças. Isso. E crianças em momentos muito importantes, delicados, que determinam o desenvolvimento da vida toda. Isso aí. Pesquisa, como sempre, trazendo novas revelações sobre doenças, trazendo novas perspectivas de cura, que são super importantes e produzidas aqui, dentro do HC, dentro da USP, no Parque de Tecnologia da USP. Muito bom ver isso. Muito bem. Para você que sempre se pergunta o que é que esse monte de gente fica fazendo aí nos laboratórios Exato. da faculdade, então, o pessoal está lá fazendo nada, eles ficam só lendo livros o dia inteiro. A gente tem hoje um pesquisador aqui que pode explicar um pouquinho mais de como é esse trabalho. Exato. Ricardo Bonfim, bem-vindo. Obrigado, bom dia a todos, obrigado pelo dia. convite. Muito obrigada por aceitar estar aqui com a gente para falar desse tema tão delicado, que é o tema de trabalho aí da sua carreira. Isso. Ricardo, fala um pouquinho para a gente de quem você é, como você começou, como você chegou até aqui. Eu sou formado em Biologia né, pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Eu sou baiano, né, um pouquinho aí pelo sotaque também, mas já tem bastante tempo que eu moro aqui em Ribeirão Preto, né, já tem mais de uns 14 anos que eu moro aqui, e eu vim para cá justamente para estudar, né, para poder fazer a pós-graduação. Então, quando eu me formei, eu vim para cá, e aí eu comecei o mestrado, né, no Departamento de Genética da USP, e foi onde eu fiz também o doutorado, né, e parte do doutorado eu fiz também no exterior, né, na Indiana Medical School, e depois eu fiz o pós-doc, né, no Hospital das Clínicas, no Laboratório de Biologia Molecular. E desde a graduação que eu trabalho com a parte de genética, né? Então, a minha graduação, ela tinha uma subdivisão, né? Que você escolhia no terceiro semestre para que área que você queria direcionar, né? O seu estudo. E aí nós tínhamos a opção de ou trabalhar com a parte de genética ou a parte de ecologia. Sim. E aí eu fui para a parte de genética. Então, desde então, eu trabalho com genética, né? Então, eu fui da graduação, passando no mestrado, doutorado e no pós-doc. E a partir do mestrado, eu comecei a trabalhar com a parte de oncologia. Então, desde o mestrado até o pós-doc, até hoje, que eu trabalho com a parte de oncogenética. E na sua pesquisa, o que você investiga? Na parte de oncogenética, a gente procura, né, alvos terapêuticos, né, que seriam algumas alterações moleculares, alterações no DNA, que podem servir de biomarcadores, né, e com isso você fazer um tratamento direcionado para esses alvos, né? Mas também você pode estar pesquisando coisas um pouco mais básicas, né? Por exemplo, no meu mestrado, eu estudei um pouco do microambiente do tumor. Então, porque no microambiente, né, no tecido do tumor, não tem só células tumorais, tem outros tipos de células também que ajudam no crescimento do tumor. Então, eu fui investigar, por exemplo, qual era a constituição desse microambiente, né, e de onde que essas células vinham. Né? Então, eu avaliava se tinha células dentro do microambiente que vinham da medula óssea. Então, eu criei um modelo quimérico, né, de camundongo. Então, a gente fez um trabalho, né, de modelos animais, né, com toda a aprovação do Comitê de Ética. E aí eu fui investigar, né, de onde que vinham essas células. E o objetivo dessa pesquisa é... Bom, você vai avaliar todo o ambiente, todo o tumor. É para descobrir a fragilidade dele, ou como ele funciona, é isso? Isso. A gente avalia, por exemplo, o que cada célula faz. Qual é a contribuição dela para o crescimento do tumor. Porque hoje o que mais se busca é você tentar parar o crescimento do tumor, né? Porque justamente essa é a principal característica de todos os tumores, né? Que é um crescimento, uma proliferação descontrolada. Então, toda a busca, né, de pesquisa em relação à parte de câncer
é tentar dar esse stop aí no crescimento do tumor. A palavra câncer já é muito assustadora sempre, né? A gente sabe que muitas vezes o prognóstico é muito ruim, a gente tem aí dificuldades com os tratamentos e esse tipo de pesquisa eu acho que permite identificar realmente modelos de tratamento melhores. Mas a gente está falando de um público ainda mais delicado, né? A gente está falando de crianças, né? Em que idade que se identifica? Como que é a ideia desse câncer para crianças, né? Quando a gente fala de oncologia pediátrica, a gente inclui, né, crianças recém-nascidas, né, até mais ou menos os 19, 20 anos, né? Então, entre aí crianças e adolescentes, né? E para cada tipo de tumor, a gente tem uma incidência em uma faixa etária, né? Então, o tumor que eu estudei na parte pediátrica, né? Eu comecei o estudo no doutorado, né? E foi base para o nosso exame, que a gente vai comentar aqui, que é o meduloblastoma, né? Então, o meduloblastoma, ele é um tumor cerebral maligno, né? E é o tumor cerebral maligno mais frequente em crianças, né? Então, a gente tem outros tipos, né, de tumores cerebrais, né, infantis, e o meduloblastoma, ele é o maligno mais frequente em crianças. Então, a gente vê uma grande importância de se estudar esse tumor. E ele se desenvolve especificamente num órgão, né, chamado cerebelo, né, que é um órgão que fica ali na base do cérebro, né, e ele é responsável mais pelas questões de movimentação, de equilíbrio, de postura. Então, quando a gente fala de criança, em especial, toda a parte do sistema nervoso ele ainda está em formação. Então, é muito sensível você estabelecer o protocolo de tratamento para as crianças, né? Então, é muito importante você ter um resultado, por exemplo, que você poderia identificar se você pode reduzir o tratamento ou você pode aumentar. Porque imagina se uma criança que não teria necessidade de você fazer um tratamento intensivo e ela está recebendo esse tratamento intensivo porque, por exemplo, o corpo clínico não tem um resultado de um exame que possa fornecer esse tipo de dado, né? Então, tem muita importância, né, essa questão dos exames genéticos. Sim. E qual é a idade aproximada onde o meduloblastoma aparece mais? É na faixa dos 3 aos 5 anos e dos 7 aos 9. Né? Então, ele tem essas duas faixas, né, que seriam as faixas de mais incidência. Né? Mas aí você tem incidência desse tumor em toda a faixa de pediatria, né? Que é desde do nascimento assim, nascidos até a faixa de 19, 20 anos. E também ele aparece em adultos. Ele pode aparecer em adultos, só que ele é raro em adultos, né? Inclusive, tem uma descrição de mais ou menos a incidência ser 10 vezes maior em crianças do que em adultos. Então, por isso que ele é considerado um tumor pediátrico. O que se supõe que acontece para o surgimento desse tumor? Todo câncer ele tem uma origem genética. E aí é interessante abordar esse assunto, porque quando a gente fala de origem genética, às vezes a gente pensa em herdabilidade, e são coisas diferentes, né? Então, quando a gente fala, né, que todo câncer ele tem uma origem genética, é porque ele se desenvolve a partir de uma alteração genética. Só que nem toda alteração genética ela é passada dos pais para o filho. Ela pode ocorrer espontaneamente. Então, a qualquer momento, a gente pode estar tendo... Aliás, a todo momento, nós estamos tendo alterações genéticas. Só que a gente tem genes e proteínas que codificam proteínas que corrigem essas alterações. Só que tem, por exemplo, algumas pessoas que têm mutações nesses genes que corrigem as alterações. Então, não vai ter proteínas para corrigir essas alterações. Essas alterações vão ser passadas pelo processo de proliferação e aí tem o surgimento dos tumores. E aí, quando a gente fala de herdabilidade, aí é quando a alteração genética passa dos pais para os filhos. E aí é muito interessante que, quando a gente aborda essa questão, as pessoas acham que a maior porcentagem de causa, né, de origem, é de herdabilidade, e não é. Né? Em torno de 10%, né, da ocorrência dos tumores
são herdáveis. O restante tudo é espontâneo, é esporádico. Aparece não é naquele herdável. sujeito só. Aparece naquele indivíduo somente. Ele não tem nenhum histórico, né, na família, né? Mas a questão de se abordar o histórico, ele é muito importante. Muito importante. Então, por exemplo, quando a gente fala de câncer de mama, né, é muito importante se estabelecer um histórico. Porque se a paciente, ela tem um histórico, por exemplo, a avó teve câncer de mama, a mãe teve câncer de mama, a probabilidade dela ter já aumenta. Sim. Né? Comparado a uma mulher que não tem histórico. Então, se precisa já ter um monitoramento maior. Hoje, por exemplo, que eu falo a importância da pesquisa, né? do desenvolvimento e da identificação de biomarcadores, já existem genes, por exemplo, para câncer de mama, que você faz o exame e você vê se você tem essa mutação ou não. E se você tem a mutação, já é um aumento na predisposição. E aí, se você tem histórico, aí aumenta mais. Então, a mulher ela já consegue ter uma identificação de qual é a situação dela naquele momento. Foi isso que a Angelina Jolie, acho que fez Isso, uns anos atrás, né? Porque a mãe dela tinha histórico, ela descobriu e fez a mastectomia antes de ter o câncer. Isso aí é um tratamento preventivo, né? Teve muito burburinho na época, né? Porque, de fato, isso é uma decisão radical. Sim. Né? Isso, para a mulher, é uma decisão radical. Porque você não sabe se vai desenvolver. Com certeza. Né? Apesar de ter o risco. Isso. Só que aí você pensa assim, será que é interessante eu esperar? Né? Se vai desenvolver ou não? Se eu tenho a possibilidade de estar fazendo esse preventivo? Então, aí tem essa discussão, né? Certo. É muito interessante a gente falar essa questão da herdabilidade, da genética, porque algumas pessoas, quando a gente fala sobre câncer e relacionado pediátrico com crianças, elas têm alguma dificuldade, porque imaginam sempre o câncer como consequência de alguma coisa que a pessoa fez, aquela questão da relação do ambiente com a genética do indivíduo, né? E às vezes as pessoas têm que perceber que existe uma questão de correlação ou causalidade, né? Nem sempre as coisas acontecem porque desenvolveu ao longo da vida, como a gente está falando aqui, Sim, né? Porque justamente isso é um ponto importante, porque assim, não é que por exemplo, todo câncer ele tenha uma origem genética, só que a gente tem que se perguntar, existe coisas que causam essa alteração genética? Sim. Que aí que a gente entra com os fatores ambientais, né, que entram como fatores de risco. Né? Então, a gente tem o uso do cigarro, né, bebida alcoólica, exposição solar, má alimentação. Tudo isso são fatores de risco para aumentar a predisposição, né, ao desenvolvimento dos cânceres. Só que aí a gente vê, tanto que a gente chama o câncer de uma doença multifatorial. Então, ela não é nem só genética e nem só ambiental. Ela é um conjunto, né, de fatores. Então, quando a gente pensa, uma pessoa que fuma, não obrigatoriamente ela vai desenvolver um câncer de pulmão, né? Só que ela aumenta o risco de desenvolver. Né? Então, a gente tem essa associação do fator de risco com o fator genético. E é até uma doença bastante insidiosa, né? Em geral, a gente descobre um câncer depois de um acometimento grande de sintomas. Porque o cerebelo está lá dentro, escondidinho. Em que fase, geralmente, né, do desenvolvimento da doença, aparecem sintomas? E que sintomas são esses? Essa questão dos sintomas para o câncer ela é bem complicada. Como você falou, muitos tumores mesmo, você só tem sintomas quando o tumor ele já está agressivo. Ele já se desenvolveu, já se instalou, já gerou metástase, né? Que é quando as células migram de um órgão para outro. Né? Essas células que são diferentes. Isso. Elas saem ali do tumor de origem e vão para outro sítio, para outro órgão e desenvolve outro sítio, né? No meduloblastoma também tem essa dificuldade, né? Porque os sintomas gerais assim, do câncer eles são sintomas muito, muito comuns. Então, por exemplo, uma dor de cabeça. Você não vai imaginar que uma dor de cabeça é um tumor, né? no cérebro. Um enjoo, você está enjoado. Você não vai imaginar que enjoo é por causa... Né? Só que aí a gente tem uma persistência.
A persistência dos sintomas. Então, esse é o principal ponto que se avalia para, de fato, você estar aí se aprofundando na investigação, né, do que pode acontecer. Então, em relação ao meduloblastoma, e principalmente em crianças menores, existe uma dificuldade maior. Por quê? Porque elas, às vezes, não verbalizam, né? Então, a mãe tem que identificar algumas alterações comportamentais da criança, né? Para, assim, procurar o médico e falar, ó, tem alguma coisa aqui que está, né, diferente com a minha criança e tal. Então, os sintomas mais vistos, né, no meduloblastoma é justamente a parte de dor de cabeça, né? São enjoos, vômitos matinais, né? E persistentes. Então, a partir desse momento, né, tem que procurar, né, um médico, né, porque geralmente não se vai para um oncologista direto, né, vai ali para o atendimento, né, inicial, um clínico, né, e o clínico vai avaliar e aí, né, solicitar os exames, e aí a partir do momento que se identifica é que faz o direcionamento para um especialista, oncologista, e aí para começar os protocolos de tratamento. Você falou que o cerebelo, ele é um local no cérebro, né? Onde a gente é responsável pelo equilíbrio, enfim, tem esse tipo de afetação motora, tipo, dá para ver que a criança perde equilíbrio, dá para perceber isso? Sim, depende do estágio, Tá. né? Então, se você tem, tipo, um tumor menor, você tem menos sintomas. Se você tem um tumor maior, você tem mais sintomas, né? Existe essa correlação justamente pela compressão que se faz do tamanho da massa no órgão, né? E isso vai gerar esses sintomas, né? Esses sinais e sintomas que o médico vai estar observando, e até mesmo os familiares podem observar. Então, dependendo do tamanho, você pode ter uma alteração, né, de marcha, né? Você tem alteração de equilíbrio, né? Mas os sintomas iniciais mesmo, isso já são sintomas mais posteriores, né? Os sintomas iniciais são mais a questão da dor de cabeça, né, persistente, esse mal-estar que a criança tem e persistente. Você né? trata para um monte de coisa, E é virose, é não sei o quê, e não medicamento, sara. Você toma um medicamento para dor de cabeça e a dor de cabeça não passa, entendeu? Então, é uma persistência do sintoma. E como que é tratado hoje, doutor? Quando tem o diagnóstico, né? Então, o diagnóstico ele é feito por exame de imagem, inicialmente, né? Então, o padrão ouro é a ressonância, mas a gente sabe que nem todos os institutos, né, possuem ressonância, então também pode ser feito com a tomografia. E a partir do momento que há a detecção dessa massa, né, tumoral, é direcionado para cirurgia. Então, se faz o procedimento cirúrgico, aí nesse momento faz uma coleta de um pedaço do tumor, né, para poder avaliar o padrão tecidual. E aí, nessa análise, né, que aí você faz uma inclusão desse tecido no material de parafina, né, que é justamente esse material que a gente utiliza para o nosso exame, né? E aí, nesse material, eles vão olhar ali a constituição do tecido e dar o diagnóstico final, né? Então, dependendo do tecido, eles vão falar, ó, isso aqui, de fato, é um meduloblastoma. E aí, a partir disso, o médico, né, vai avaliar também outras características. Então, eles fazem um exame de líquor também, que é um líquido que tem ali, né, no canal medular, que engloba todo o sistema, né, nervoso. É um líquido de proteção, só que é um líquido também de via de células, né, para gerar metástases. Então, o tumor ele pode se desenvolver lá no cerebelo, mas você pode encontrar células lá na medula. E aí ele pode desenvolver um outro foco. Então, esse processo, ele é relacionado a um pior prognóstico, né, desse paciente. Então, é um tumor que já é considerado um tumor metastático, né? Então, dependendo dessas características, o médico, o corpo clínico, vai estabelecer qual é o protocolo de tratamento ideal para aquela criança. E aí é quando entra o nosso exame, né, que é justamente para dar uma maior precisão na identificação, né, e determinação desse protocolo de tratamento para a criança. Muito interessante. Então, durante todo esse processo, né, que o
o médico está fazendo todos os exames, percebe-se, né? Então já tem o diagnóstico do câncer. Aí entra o trabalho que vocês fizeram, o teste que vocês desenvolveram, com uma tecnologia hoje já mais popular. Fala um pouco para a gente como que é exatamente o teste que vocês desenvolveram. Certo. O exame para classificação, que é chamado classificação molecular do meduloblastoma, né? Então, hoje, a partir de muitos estudos, então, novamente, colocando a importância da pesquisa, né? E a gente leva até para um contexto de políticas, né? De que se tem que ter um incentivo da pesquisa, que tudo hoje é movido pela pesquisa. Então, um país que não investe em pesquisa é um país atrasado, né? Então, a gente vê que todos os países que estão em desenvolvimento são países que investem em pesquisa, né? Então, se tem que ter a importância do investimento. Então, assim, a partir dos estudos, né, moleculares de transcriptoma, análise de genoma, foi identificado basicamente 4 subtipos moleculares do meduloblastoma. E quando a gente fala subtipos, é o quê? São tumores que se desenvolvem no cerebelo, só que cada tumor que se desenvolve, ele tem uma característica genética ou alterações genéticas diferentes. Né? E aí isso vai ser correlacionado se é um tumor que tem um bom prognóstico ou um mau prognóstico. Então, são 4 subtipos, né, moleculares, e aí o nosso exame, ele identifica, né, a partir de uma análise de 20 genes, qual é o subtipo molecular daquele tumor. Então, nós temos, por exemplo, um subtipo que é chamado de WNT, que existe uma alteração nessa via, né, que gera no tumor uma boa resposta ao tratamento. Então, esses pacientes que são WNT, o corpo clínico pode pensar na possibilidade de ser um tratamento mais brando. E isso vai ser importante por quê? Porque se você tem um tratamento mais brando, você tem menos sequelas na criança. Né? Então, existe essa importância da determinação e da precisão de estratificação do risco dessa criança para, de fato, não estar colocando a criança à exposição de um tratamento intensivo sem necessidade. Né? Então, o nosso exame, ele vem para agilizar o processo diagnóstico, né? Porque quando você tem um resultado, você já tem um pouco mais de certeza e certeza rápida de qual é a resposta daquela criança aos tratamentos usuais. Então, você também tem uma agilidade na determinação de qual protocolo de tratamento que vai ser utilizado. Então, o nosso exame, ele é baseado numa tecnologia de menor custo, que é o RT-PCR, a mesma tecnologia que foi utilizado, né, nos testes do COVID. Por que a gente fala de menor custo? Porque já outras tecnologias anteriores foram utilizadas para fazer a classificação molecular do meduloblastoma. Então, a gente tem tecnologia de NGS, a gente tem tecnologia de methylation array, a gente tem tecnologia de nanostring, só que são tecnologias de alto custo. São aparelhos muito caros, com insumos, né, materiais muito caros, e aí foi quando a gente conseguiu fazer, né, esse exame dentro de uma plataforma de baixo custo. E aí é muito importante a gente comentar que esse trabalho ele foi desenvolvido, né, inicialmente pelo meu sócio, o Gustavo, né, foi pela tese de doutorado dele na USP, então mostrando também essa importância da translação, né, de uma pesquisa de universidade para se tornar um produto e um serviço para a sociedade. Que é uma parte que ainda é um pouco misteriosa para a própria sociedade, né? A gente se pergunta o que esses caras, essas mulheres, estão fazendo lá dentro da universidade e com dinheiro ainda, que vem de algum lugar, que a gente não, aqui fora não entende tanto. E eu acho que falta, né, a gente conseguir ver os resultados. Né? É lógico que a gente tem a nossa responsabilidade de não buscar, mas também a gente está tentando, sim, a faculdade, nas universidades estão tentando também mostrar para a sociedade o valor real do trabalho que elas produzem. Então, assim, você começou a estudar, você contou essa história no começo, né? Há anos, para agora 20 anos talvez depois, ter um produto no mercado que vai servir a uma parcela da população, otimizando o estilo de vida, na verdade, otimizando a vida delas, porque lógico que ninguém quer ter um adoecimento, né? Mas também ninguém quer ter a sensação de que não está sendo feito tudo o que é possível por esse adoecimento, né? Então, é difícil conviver com essa ideia de
erramos o tratamento e no caso do câncer, a perda de tempo ela é ainda mais fundamental, né? Então, se acertar num tratamento mais agressivo quando precisa ser feito no começo, ou não atacar tanto o indivíduo quando isso não precisa ser feito, é uma grande diferença. Talvez para mim, para você, que não tenhamos esses sofrimentos, isso até não é para quem se preocupar com isso, mas para quem convive com esse sofrimento diretamente, é de extrema relevância. Sim, sim. E houve todo um caminho de desenvolvimento desse teste, né? Também acho uma coisa que as pessoas não conhecem, que para chegar nesse produto, que hoje é um produto já final, está disponível, vocês tiveram todo um percurso técnico e criterioso, né? Para ter tão acessível e tão econômico esse teste. Como que é esse percurso para se desenvolver e chegar ao produto final de um teste? Sim. Devido aos estudos, novamente, né, os estudos de genoma, transcriptoma, todos esses resultados, eles ficam disponíveis publicamente. Então, todo mundo, no mundo inteiro, tem acesso a esses dados, né? E aí foi a partir desses dados que foi desenvolvido e identificado essas diferenças moleculares que foram convertidas basicamente nesses 4 subtipos moleculares, né? Nesse caso desse trabalho, então, o Gustavo, ele transformou a plataforma, né? Só que os genes já estavam identificados, né? Então, ele transformou a plataforma. Só que aí, por exemplo, que é o que a gente está fazendo agora, que é o desenvolvimento já de um segundo exame, né? Que é um exame para um subtipo de linfoma, né? Só que de adulto. Então, a gente começa justamente olhando os bancos de dados de análise de genoma. Então, a gente vai estar categorizando os pacientes. Então, por exemplo, o que a gente faz é estar avaliando a sobrevida, né? Então, a gente pode associar... muitos pacientes foram submetidos ao tratamento, mas não resistiram ao tratamento. E aí tem outros que resistiram mais tempo. Existe uma diferença genética entre esses dois grupos, né? E aí é isso que a gente faz. A gente compara o perfil genético de um grupo com o outro e tenta identificar genes que são diferentes entre eles. E aí, a partir desses genes, a gente pode montar um exame que vai dar o resultado mostrando, esse perfil e esse paciente, ele vai responder melhor ao tratamento e esse perfil aqui, ele não vai responder ao tratamento. E aí a gente tem todo um estudo de bioinformática, né? Então, a gente também tem um terceiro sócio, que é o Carlos Biagi, ele é responsável por essa parte de bioinformática. Então, tem todo um lado aí de programação, de inteligência artificial, justamente para poder fazer todas essas análises, né, moleculares, genéticas, né, de bioinformática, para identificar esses genes. E aí a gente não analisa só um banco de dados. A gente tem que fazer várias validações para, de fato, determinar se aquele conjunto de genes inicialmente identificados, eles também funcionariam dentro de outros bancos de dados. E aí é muito interessante porque é um banco de dados mundial. Então, você inclui aí indivíduos de várias etnias, né? A gente estabelece idade, a gente vê se o fator idade, por exemplo, pode estar relacionado a essa questão da resposta ao tratamento também. Então, são vários fatores que a gente pode estar analisando e fazendo associações para poder identificar. E aí, quando a gente termina essa parte de bioinformática, a gente faz o quê? A gente vai para a bancada. Aí a gente tem que testar se esses genes conseguem ser identificados, né, ali dentro da amostra, né, ali na frente, na bancada, e se a gente consegue fazer o protocolo, né, e identificar no resultado a expressão desses genes e conseguir diferenciar entre amostras desse subgrupo. Então, primeiro a gente tem um estudo que é chamado de in silico, que é um estudo mais de banco de dados, e depois a gente tem o estudo experimental prático, que é quando a gente pega amostras de pacientes e aí vai ver se esse conjunto de genes consegue diferenciar os subgrupos que foram diferenciados no in silico, mas agora a gente precisa ver se na vida real ali a gente consegue transpor esse mesmo resultado. Acontece igual na sua previsão. Isso. E acontece internacionalmente, porque já foi validado fora do Brasil o teste de vocês, né? Sim. O nosso teste, na época do trabalho do Gustavo, ele fez um encaminhamento, né? Ele já tinha um resultado muito bom, né? De conseguir identificar as amostras. E aí, algumas amostras que ele fez a identificação, ele enviou para a Alemanha
para poder ser submetida ao padrão ouro de análise, Sim. que seria o Methylation Array, e ele obteve 100% de concordância Uau. de resultado. Então, assim, a nossa plataforma é uma plataforma assim, fantástica, né? Porque mantém a sensibilidade e a especificidade do exame, só que tem um custo reduzido. Sim. E isso é muito importante para aumentar a democratização do acesso aos exames moleculares da população. Porque justamente essa é uma das missões, né, da Neogênese, que é justamente fazer essa democratização. E a gente tenta fazer essa democratização tentando reduzir um pouco o valor do exame. Né? Então, por exemplo, o nosso exame hoje é em média, 50% mais barato do que outros exames. Né? Então, isso é muito importante para que as pessoas tenham um maior acesso, né, a esses exames. O nosso exame para o meduloblastoma, né, a gente já nomeou ele, chama Neoprofiler MB, né? Então, a gente vai estar aí desenvolvendo vários exames moleculares, como esse agora o segundo, né, para o linfoma, e aí a gente vai seguir com essa nomenclatura, né, do Neoprofiler, e aí a gente vai substituindo aí os sufixos, né, para o tipo de câncer que a gente for desenvolvendo, e com certeza vamos estar aí desenvolvendo vários exames aí pela frente. Ou seja, faz 20 anos, mas é só o começo. Só o começo. Ricardo, mas peraí, essa parte aí que você falou toda, essa parte é fácil, né? Porque você entrou na faculdade para isso, você estuda para isso, se dedica para isso. E quando você é um pesquisador e descobre que você tem um produto na mão, né? Eu descobri um negócio aqui que vai ser útil para um monte de gente. O que é que você faz com isso? Tira dinheiro do bolso para fazer alguma coisa? Como é que faz? Isso é muito importante, porque, inclusive, eu já parabenizo aqui essa iniciativa de vocês, né? Porque é muito importante fazer essa divulgação científica. Né? Eu já dei algumas palestras em alguns lugares e eu fico muito feliz com isso. Né, de estar transmitindo um pouco desse conhecimento, né, e demonstrando outras possibilidades, né, de profissionais como eu para outras áreas, porque a gente só tem a visão de ser professor. Né? Então, hoje a gente pode ser um empreendedor. Né? A gente pode estar desenvolvendo uma startup, desenvolvendo um produto. Né? E na faculdade, por exemplo, antes, hoje está melhorando, isso é muito bom, nós não tínhamos nenhuma disciplina direcionada à parte de empreendedorismo. Né? Então, hoje já algumas faculdades, né, já tem. Agora estava falando com o Henrique, eu estou fazendo medicina, estou no 2º ano de medicina, e a gente teve no 1º ano uma disciplina só de empreendedorismo. Então, a gente vê que essa realidade ela está modificando, né, tentando associar e levar para esse futuro profissional outras possibilidades, né, de você, por exemplo, começar na pesquisa e pegar o seu resultado de pesquisa, que teoricamente só iria ser transformado em apenas um artigo, hoje você pode trabalhar e desenvolver para ser um produto. E é muito bom porque hoje você já tem financiamentos para isso. Né? Então, por exemplo, a FAPESP, né, que é a Fundação de Amparo do Estado de São Paulo, inclusive, ela foi extremamente importante para o que a gente é hoje. Né? Porque assim, eu penso assim, racionalmente, se não fosse a FAPESP, a Neogênese não existiria e eu também talvez não estaria aqui. Né? Então, ela tem uma importância muito grande, né? Porque, é como eu falei, quando a gente está na academia, a gente não pensa muito nessa parte de possibilidade de empreendedorismo, né? Às vezes, quando algumas pessoas vêm conversar comigo, né? Inclusive daqui da USP mesmo, que eu falo, né? Olha, eu sou empreendedor, tenho uma startup, o pessoal fica assim, mas como? Como que você fez isso, né? Então, existe ainda um pouco dessa dificuldade, né? Pouca divulgação, eu acho, também, em relação a essas possibilidades, né? Mas está melhorando bastante. Então, é muito importante, né? Você ter essa outra visão e muito importante você pegar esse resultado, né? Porque, por exemplo, é dinheiro público, é financiamento, porque você recebe bolsa, você recebe dinheiro para pesquisa. Então, é muito importante ter esse retorno para a sociedade, né? Do que você desenvolveu. E no caso nosso, quando a gente teve essa ideia, né? De tentar desenvolver isso num produto, a gente teve a base, como eu falei, de um programa da FAPESP, né? Que chama de PIP,
que é um programa de inovação de pesquisa em pequenas empresas, né? E aí você submete o projeto e aí você solicita um financiamento para você fazer as validações que você precisa para transformar o que você tinha lá, né, no seu doutorado, por exemplo, em um produto e um serviço. E você também recebe, né, uma bolsa, porque os pesquisadores precisam se manter. Né? Então, como a gente fala, é um trabalho muito intenso. A gente não consegue ter outras atividades, né? Então, o nosso trabalho é aquilo. Né? É muito engraçado que quando a gente faz trabalha com pesquisa, o pessoal fala, você só estuda, você não trabalha. Com o quê? Né? Então, ali é o nosso trabalho. A gente fica trabalhando 8 horas por dia dentro do laboratório. E muitas das vezes, finais de semana. Porque, por exemplo, a gente que trabalha com cultura de célula, a célula, ela não espera. Ela não espera. Ela não fala a hora que ela está com fome, ela não fala a hora que ela está com sede, vamos colocar assim. Então, às vezes, a gente tem que ir finais de semana para trocar o meio, para poder fazer experimento. Por exemplo, tem dias que você injeta a célula no camundongo e aí você não sabe, tipo, que dia que vai crescer, que dia que você tem que fazer o tratamento. Então, você tem que estar ali acompanhando todo dia e, às vezes, cai num domingo. Que você tem que ir lá para poder tratar o camundongo. Então, assim, não é uma vida fácil, tá? Tanto que o nosso trabalho, ele, inclusive, não termina nas 8 horas. Quando a gente chega em casa, a gente tem que pegar o computador, a gente tem que ler artigo, a gente tem que escrever relatório, porque nessas 8 horas que a gente está no laboratório, a gente está fazendo a parte prática. Então, o momento que a gente tem para poder sentar, para poder escrever, analisar os resultados, escrever relatório, vai ser o momento que a gente chega em casa. É momento de fim de semana. Então, assim, é um trabalho duro para, às vezes, a gente ter que ouvir você só estuda, você não trabalha. E é muito importante ouvir você falar, porque eu acho que a gente tem essa fantasia mesmo do lado de fora aqui da academia, né? Esses meninos vão lá só para ficar escutando aula o dia inteiro e... É um trabalho. Vocês estão estudando, sim, mas estudar é a tarefa de vocês. A gente sabe que muitos de nós não dá conta de ler um livro inteiro, né? Então, precisamos de pessoas que façam esse trabalho. É muito interessante, exatamente como você disse, que antes, talvez, o único veículo para isso fosse artigos científicos, em periódicos nem sempre as pessoas acessam, né? Fechados. Agora, também eu percebo uma clara mudança nesse ecossistema todo da pós-graduação. E aí, obviamente, muitas universidades do Brasil têm trabalhos muito relevantes, mas, em específico, o que eu observo é que aqui em Ribeirão Preto, dentro do campus da USP, tem acontecido um movimento de um parque tecnológico com incubadoras, que acho que é onde nasceu a tua empresa, né? Conta para as pessoas como é que é essa ideia de um parque tecnológico, né? Que tem umas estruturas muito bacanas, agora tem uma estrutura toda lá em arquitetura com containers, né? Como que é? O começo é justamente nessa parte da transição, né, do seu pensamento acadêmico para o seu pensamento de empreendedor. Então, são coisas muito diferentes, né? E a gente que é acadêmico sai ali sem nenhum pensamento empreendedor, né? Então, o Parque Tecnológico do Supera, que hoje, né, a Neogênese ela é incubada, ela foi muito importante nesse processo. Porque foi onde a gente teve o conhecimento sobre o que é empreendedorismo, né? A gente precisava entender isso, né? Então, existe um curso inicial no Supera que é disponível para toda a sociedade, né? Ele acontece uma vez a cada semestre, chama Empreende, né? E aí você tem acesso a todas essas informações. E o que é mais importante, você tem acesso da informação de como você pode transformar a sua ideia num produto e um serviço. Quais são as etapas, né? Então, assim, muitas das vezes a gente tem uma ideia e a gente fica muito assim, nossa, eu não posso falar para ninguém a minha ideia, porque as pessoas vão copiar. Né? Inclusive, a gente teve esse pensamento no início, né? De não falar para ninguém e tal. E não é bem assim. Às vezes você acha, na verdade, né? Porque tudo é um achismo. Você acha que você tem a melhor ideia do mundo. E aí, na hora que você vai passar pelas etapas, você vai vendo que não é bem assim. Então, às vezes, você acha que a sua ideia é muito boa, mas o cliente que seria relacionado à sua ideia, ele não tem interesse naquilo. Então, para você, aquilo é magnífico, mas o seu mercado, às vezes, não quer aquilo. Né? Só que, às vezes, você pode, do que você acha,
transformar, de uma certa forma, aquela sua ideia para o que, de fato, o mercado ele quer. Né? Então, só que isso você precisa ter ajuda, você precisa ter suporte. E aí o Parque Tecnológico do Supera, ele traz todo esse suporte para você entender a sua ideia, entender os seus clientes, entender o seu mercado, né? No processo, porque depois que você faz esse curso, e aí você tem a possibilidade de participar de um processo seletivo de incubação. E aí você participa de um workshop, que aí você faz várias atividades justamente para identificar essas questões a respeito da sua ideia, da sua proposta. E aí, inclusive, você faz a identificação de potenciais clientes, né? E aí você vai atrás, você tem que ir atrás desses potenciais clientes e conversar com eles. E aí você vai conversar sem falar da sua ideia, né? Que aí a gente chama de questão de dor de mercado. Então, a gente tem que primeiro entender a dor de mercado sem falar a nossa solução, para ver se o mercado, por ele só, ele vai falar assim, olha, eu preciso disso, sem ele saber que você tem a solução. Então, isso é muito importante, porque às vezes você tem a solução, mas você vai conversar com o seu cliente, você pergunta, faz algumas perguntas, e ele nunca cita que ele precisa daquilo que você está querendo colocar no mercado. E aí isso não vai dar certo, porque o seu cliente ele não está querendo aquilo. Então, é muito importante todas essas atividades para você entender, de fato, se você vai prosseguir, se você vai dar um passo para trás, se você vai modificar a perspectiva. Né? Então, é muito importante esse papel do Supera Park em toda essa transformação e formação, né, do acadêmico em um empreendedor. É fantástico, né? É poder ver um pesquisador como você, agora se formando médico, que antes a gente só ouvia falar em meta-análise, modelo estatístico, estamos falando de MVP, dor de mercado. Isso. Então, a gente está vendo essa aproximação mais efetiva e que, com certeza, vai trazer oportunidades como o que você está fazendo, que é um teste mais barato, acessível às pessoas, dentro de uma realidade que é mundial. Vocês estão trazendo uma inovação que revoluciona o mercado mundial. Isso é muito bacana. E qual que é o próximo passo de vocês? Quais são as próximas pesquisas? O que tem de novo? O nosso próximo passo é a gente conseguir botar o nosso exame de fato funcional no mercado. Então, a gente está começando agora com estratégias de marketing, estratégias comerciais, né, para de fato começar a fazer com que o nosso exame chegue em todos os lugares, né? Nos processos de entrevistas que a gente fez, tanto nos programas do Supera, quanto também a gente fez num programa da FAPESP. A gente já fez mais ou menos essa divulgação, a gente entrevistou mais de 50 oncologistas pediatras no país inteiro, então vários estados a gente fez essas entrevistas justamente para saber qual era a dor deles e se a nossa solução se encaixava na dor deles, né? E a gente viu assim, com unanimidade de que o nosso exame seria importante no contexto de trabalho, né, contexto clínico desses profissionais. Então, nesse momento, a gente está fazendo essas estratégias de divulgação. Então, né, a gente teve aí uma reportagem recente, como você falou, na revista Veja, que foi muito importante para a gente. Né? A gente tem outras perspectivas de reportagens em TV, a gente teve outra matéria no site, inclusive, do Supera Park. Né? A gente está aqui agora fazendo essa divulgação com vocês e, com certeza, a gente, né, vai estar aí fazendo outro tipo de divulgação nas nossas redes sociais. A Neogênis tem um Instagram também, tem um LinkedIn, então a gente faz todas as nossas divulgações. Tem o nosso site, né, que é o neogenes.com.br, então tem todas as informações sobre a startup lá, sobre o nosso exame do meduloblastoma. Então, hoje ele já pode ser solicitado, né, é só você entrar no site e fazer essa solicitação. Então, o nosso exame, ele é mediante prescrição médica, então o médico ele tem que estar em associação ali com o responsável, vamos colocar, porque como é direcionado para um público infantil, então é o responsável, né, que faz todo esse procedimento junto ao médico. Né? Então, o médico ele tem que assinar alguns documentos, tem que fazer essa prescrição, né, que é muito importante, e a gente está ali
para poder auxiliar tanto a família nesse momento difícil, né, dando aí uma possibilidade, né, de auxiliar nesse tratamento, né, que vai ser aí coordenado pelo corpo clínico. E a gente também está no desenvolvimento de um segundo exame, né? A gente está firmando uma parceria com o Hospital Einstein de São Paulo, né, para poder fazer o desenvolvimento desse segundo exame. É um exame para um subtipo de linfoma, né, só que adulto. E aí a gente também está trabalhando em alguns exames, né, mais rápidos de análise de mutação. Então, a gente tem um exame que faz análise de mutação de um gene de reparo, que eu falei que é esse gene que fica corrigindo, né, os erros no DNA. E algumas pessoas têm mutações e isso aumenta, né, o risco, né, dos tumores. Então, a gente tem esse exame que analisa, que é o do TP53, e também um outro exame, né, que é o H3FA3, né, que é um exame de estona que também está relacionado a um pior prognóstico de gliomas, né, de alto grau. Fantástico. Doutor Ricardo, você está conhecendo ele no momento mais midiático, então, da vida dele, né, até agora, pelo menos, né? Que está divulgando tudo que foi produzido até agora e o que vem a seguir, que dá a impressão que é um crescimento até exponencial, né? Porque você vai já compreendeu parte do processo, né? Está se inteirando da outra parte e agora realmente acho que é só produzir, agregar mais pessoas e retornar aqui no FAPSicast com as próximas inovações que surgirem. Agradecemos muito pela sua presença, doutor Ricardo. Vamos divulgar junto com você, isso é muito importante, e vamos aprender também junto com você, aguardando que você aceite o nosso próximo convite. Muito bom. Quem está em casa pode acessar o site, Neogenes é com Y, né? Isso. neogenes.com.br, acompanhar os desenvolvimentos, novas pesquisas e acompanhar a gente aqui, né? Continue com a gente, se inscrevam e ajudem também a levar mais informação a mais pessoas. Valeu, obrigado. Obrigada por terem assistido mais esse episódio e não perca o próximo. Até lá.